essa informação que eu queria pegar para vocês. 2011, segundo uma pesquisadora de 2011, 80% das crianças nascidas em Minas de Corrales, no departamento de Rivera, no Uruguai, tem como primeira língua o português uruguaio. Que é bizarro assim, né? 80% é muita gente, né? Ou seja, uma língua materna é o português uruguaio. A língua aprendida nas escolas, a língua formal oficial, o castelhano uruguaio. Mas já a língua materna, em muitos casos, em alguns lugares, 80% das crianças falam língua materna em casa, o português uruguaio. Indo agora para outro comentário, o penúltimo, porque agora, na verdade, o penúltimo assunto, e esse comentário aqui é sobre o português do Uruguai. No vídeo, claro, a língua portuguesa falada no Uruguai. Que sim, existe na verdade o que se chama de DPU, Dialetos Portugueses do Uruguai. Eu não vou entrar em detalhes sobre algumas definições, tipo dialeto, idioleto, falares, modo de falar, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes na definição, até porque isso colapsa um pouco, sobrepõe um pouco aos termos fronteiriço, aos termos portunhol, e eu quero fazer vídeos mais específicos sobre o portunhol, tá? Mas esse comentário me chamou a atenção porque, olha só, ele diz assim, o Chinus Lee, não sei se é o nome dele ou se é o nome fantasia, enfim, ele diz assim, aqui em Rivera, utilizamos muito os amo, emo, imo, umo, tipo, nós falemos, nós andamos, nós fumo. Aí não sei se é fumo de fumar ou fomo, né? Que aí seria fomo, né? Não sei, bom, de acordo com o português urbano padrão do Brasil, FOMO, né? Claro, de algumas regiões. Rivera é uma parte do Uruguai que está em fronteira direta com o Brasil e essa cidade, ela tá conectada a Livramento do Brasil e são aquelas duplas de cidades que praticamente não tem uma separação muito forte, é um contínuo linguístico, cultural, as pessoas vão e voltam pro Brasil, para Uruguai, assim, meio livremente, e a única coisa que se marca a diferença é uns marcos, assim, falando, ó, isso aqui é Brasil, isso aqui é Uruguai, mas, de fato, as pessoas vivem ali numa diglossia muito forte, um bilinguismo, uma certa diglossia, enfim. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, desse canal aqui, Carlos Daniel, e ele fala aqui, ó, eis que você é da fronteira e começa a falar os 3 idiomas ao mesmo tempo. Então, olha só, tem Guarani também, provavelmente, aqui, vamos ver. Olá, senhora, que tal? Oi, Luquinhas, tudo bem? Como você tá? Tá sempre jogando bola? Sí, está bien mi abuela. Ahora se recuperó un poco de esa gripe, ese clima también no está ayudando porque de mañana hace frío, después hace calor y eso le deja mal, ¿verdad? Sí, no venite. Che, tú haces ahí. A mí me gustaría ir a abuela andina. Sí, tranquilo, pá. Fechando hoje. Eu queria, vamos jogar bola hoje à tarde? Vamos? Vamos. Essa mudança, né? Hoje vamos jogar bola, tá bom? Aí a gente vai na pracinha, joga um futebolzinho, depois vamos jogar um play, né? Vamos jogar aquele PlayStation, tá? É do chá já, senhora. Allá, bonita, esto es bonita. Estoy más llamando algo allí, a veces me dice, ¿verdad, señora? ¿Te acuerdas? Siempre corría a casa. Me gusta así acordarme los viejos tiempos. Bueno, le dejo, señora. Chau, Domenite. Niñeta. Ahora vengan acá, tu vas a hacer o dia inteiro aí. Tá bem, senhora? Tchau, Luquinha. Eu vou lá, tá bom? Vamos fazer um vídeo à tarde, tá bom? Tá bom. Cara, eu achei esse vídeo muito legal pra mostrar essa troca natural de um lugar que é realmente bilíngue. Lugares são realmente bilíngues, né? E eu não sei se vocês repararam, mas ele faz um fenômeno que o nosso querido aqui comentou, Chinus Lee, acho que era o nome, comentou que é falar vamos, né? Ao invés de falar vamos, alguma coisa assim. Achei muito legal. Enfim, até a troca com o Guarani também. Eu não vou entrar, como eu falei, nessa definição, nessa discussão agora, mas você pensar o que é portunhol, portunhol poderia ser isso, assim, digo, é a mistura entre esses 3 idiomas, ou só entre o Guarani e o português, só entre o Guarani e o espanhol, poderia ser o francês também misturado com... O portunhol é uma definição difícil de definir, especialmente o portunhol salvaje, né, que a gente fala, que é o portunhol selvagem. E o que é interessante desse fenômeno que o nosso colega chamou a atenção, e como ele falou aqui no vídeo, vocês ouviram, vamos, por exemplo, é justamente essa elevação das vogais O e E. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre essa elevação das vogais. O português uruguaio falado em Tranqueiras, que não é o Rivera, já é uma cidade diferente, e o fenômeno da elevação das vogais postônicas finais, tem a ver com aquele vamos que eu falei ali, e o paisaje linguístico de la ciudad fronteriza de Rivera, aí já tá aqui Rivera, né? E línguas usadas na denominação comercial da Avenida Sarandí. Enfim, aí tem outra parte mais específica. Mas o que foi legal desses artigos que eu tava vendo aqui é justamente essa ideia da elevação das vogais postônicas finais. Para quem já apontou nos vídeos, quando eu faço vídeo sobre Portunhol, coisa assim, já apontaram sobre a questão histórica de Rivera, né? A gente sabe que Rivera é na verdade, o sul do Brasil, de forma geral, sempre foi uma disputa entre Espanha e Portugal, e algumas disputas que não se resolveram bem até hoje, vamos dizer assim, né? O que aconteceu foi que, por muito tempo, aquela região foi de domínio, a região ali de fronteira do norte do Uruguai, ela foi ocupada, ela teoricamente era domínio espanhol, mas ela foi muito ocupada
por portugueses. E aí não vou entrar nos pormenores, mas ela tinha muita ocupação de portugueses e se falava muito português ali, em detrimento do espanhol. Só que teve ali uma tal chamada Lei de Educação, uma coisa assim, no Uruguai, agora vai me faltar qual que era o nome da lei e quando foi exatamente, que se tentou fazer no Uruguai a implantação, vamos dizer assim, mais oficial do espanhol, do castelhano, né, uruguaio, nessas regiões que eles falavam muito português. E aí o que aconteceu? Para demarcar, de fato, a fronteira política, Uruguai, por exemplo, e até a sua soberania sobre o território, isso influi também a língua, e é por isso que eu falo tanto na importância do espanhol para a soberania da América Latina, o espanhol no Brasil, é claro. A ideia foi reforçar a língua, o ensino da língua do castelhano uruguaio no norte do Uruguai, que era conhecido por falar muito português. E aí, então, as escolas, foram feitas mais escolas, foi imposta ali uma agenda de ensino do castelhano para poder fazer o espanhol ser mais falado. Em Rivera ainda tem muita gente fala os dois idiomas, muita gente fala o português como primeira língua, de pessoas falam o português uruguaio como língua materna até, sabe? E aí fazem até a distinção entre B e V mesmo, não o B, né, do espanhol castelhano, mas fazem V também, e também fazem a palatalização dental de T e D, então fala ti, di, que não é comum no castelhano. Então ainda tem a população ainda fala muitas coisas características do português brasileiro urbano. A gente vai falar por que urbano e não outras coisas, né? Mas enfim. E aí algumas pessoas tentam definir essa forma de falar como pidgin ou como dialeto, português ou portunhol, fronteiriço. Não é a discussão agora. Mas o que importa é que nessa região, então, foi feito um esforço mesmo do governo da República Oriental do Uruguai para poder fazer com que as pessoas falassem castelhano. Funcionou em boa parte, muitas mais pessoas passaram a falar castelhano, mas ainda se mantém pela proximidade geográfica, cultural com aquela parte do Brasil, ainda se mantém os falares portugueses do Uruguai, que aí a gente chama de DPU, né? Falares portugueses de Uruguai. Aí olha só, essa informação que eu queria pegar para vocês. 2011, segundo uma pesquisa de 2011, 80% das crianças nascidas em Minas de Corrales, que é no departamento de Rivera, no Uruguai, tem como primeira língua o português uruguaio. Que é bizarro assim, né? 80% é muita gente, né? Ou seja, uma língua materna é o português uruguaio. A língua aprendida nas escolas, a língua formal oficial, o castelhano uruguaio, mas já a língua materna, em muitos casos, em alguns lugares do departamento de Rivera, né, que seria tipo o estado, né, 80% das crianças falam língua materna em casa, o português uruguaio. E mais interessante do que isso, não só a questão de falar ou não o português, é que em 2008, eu vou deixar a referência do artigo sempre aqui embaixo, né, tá naqueles dois que eu mostrei pra vocês. Tem um trabalho chamado Eu Gosto da Globo Falar Português, que fala sobre como os traços, teoricamente essa região é uma região interiorana do Brasil, né, e do Uruguai também. Só que como as pessoas do Uruguai, os de Rivera, né, que falam o português do Uruguai, tem uma influência muito forte de programas da Globo, por exemplo, que são programas que representam os dialetos urbanos do português, né, ou as variedades urbanas do português, que é, não sei, uma mescla ali de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa palatalização que a gente falou do T e do D, por exemplo, é uma consequência dessa influência, por exemplo, do falar português brasileiro urbano, que chega a essas pessoas por meio das mídias, né, ou seja, e até uma outra pesquisa que está aqui também no meio, mostra que jovens de 13 a 18 anos têm a tendência de falar mais português e mais próximo das características do português brasileiro urbano, porque justamente tem mais contato com conteúdos culturais do Brasil. E aí, por ter mais. O Brasil a gente sabe que é muito maior que o Uruguai tem 3 milhões de pessoas e a maior parte está lá no outro lado, no Atlântico, em Montevideo, né? O resto, norte do Uruguai, é mais vazio geograficamente. Então, assim, o acesso à cultura e filmes e novelas do Brasil é muito forte, muito influente. E aí isso influencia também nessa fala do português uruguaio, que acaba tendo mais referências ou acaba tendo mais características, por exemplo, do português brasileiro urbano, né? E aí a gente falou sobre tem uma característica muito forte no português brasileiro generalizado, vamos pensar assim, que é a neutralização de vogais em posições átonas, né? Ou seja, ela pré-tônica ou pós-tônica, ou seja, algumas vogais, alguns sons vocálicos não acabam aparecendo tanto ou acabam sendo elevados, que é o caso do E e O. A gente sabe que no espanhol não existe a diferença entre O e E. As vogais elas não fazem essa distinção, né? Então, o que acontece é que a gente tem no espanhol 5 vogais somente, A, E, I, O, U, enquanto que no português brasileiro a gente tem A, E, I, O, U, mais E, O. A gente tem, em teoria, ali 7 sons vocálicos, né? Como esse E e O, que é mais O como desce aqui,
eles não existem no português, no espanhol, esse som mais aberto deles, para nós, acaba sendo um som meio que fechado sempre, né? E o E e o O que acontece no português brasileiro é que em situações pós-tônicas e pré-tônicas também, mas mais pós-tônicas, a gente tem a tendência de elevar eles. Então, ao invés de falar O, eu falo U. E o E e o I acontecem a mesma coisa. Então, de E para I. E, I. Então, acaba fazendo essa elevação de vogais, normalmente no final, né? No português brasileiro, e aí essa pesquisa que eu deixei aqui para vocês, eles acabam também, eles mostram uma pesquisa, eles fazem uma investigação, né, ali do pessoal e mostra que esse fenômeno está presente sim no português uruguaio. E aliás, é um fenômeno que é bem, não é tão generalizado, por exemplo, em Rivera já é bem generalizado, mas por exemplo, nessa outra cidade que a gente estava vendo aqui, Tranqueiras, já não é tão generalizado, já ali uns 30% só fazem essa elevação, mas ele está presente e marca a característica do português uruguaio, né? E aí isso tem a ver com o que o nosso colega estava falando ali. Fala vamos, por exemplo, ele representou graficamente por O, mas muito provavelmente a expressão oral daqui deveria provavelmente ser feita de forma elevada, né? Vamos, né? E isso acaba acontecendo no português uruguaio de Rivera e em Tranqueira também, que é outra parte do norte do Uruguai, que também é situação de fronteira, mas acaba sendo menos expressivo, por exemplo, do que em relação ao portunhol, o português falado em Rivera, né? Tranqueiras acaba sendo menos forte e você percebe que o fato de ser menos forte e eles falarem mais O, E não falar tanto U e I tem a ver mais, talvez, com o sucesso desse processo de castelhanização dessa região do norte do Uruguai, ou seja, o governo do Uruguai, na hora de fazer impor o castelhano de uma forma mais ferrenha, vamos dizer assim, parece que eles foram bem sucedidos em outras regiões que não foi Rivera, talvez por questões culturais, e as pessoas tendem a falar, se não me engano, era questão de 60% a 30%, mais ou menos, de pessoas uruguaios que falam o português, o dialeto português uruguaio, o dialeto português do Uruguai, essas pessoas tendem a não fazer essa elevação dos vogais. Ao invés de falar vamos, fala vamos, com O, sabe? Então isso acaba sendo a influência forte do castelhano que não faz essa elevação de vogais, né? E eu achei muito interessante porque eu não conhecia esse fato, não conhecia muito sobre a detalhes da expressão do português, dos dialetos portugueses do Uruguai, e esse comentário me fez a provocação para investigar e perceber que, de fato, em zonas muito próximas culturalmente ao Brasil, se tem a transferência ou se tem a adoção de características do português brasileiro urbano, por exemplo, nesses dialetos portugueses de português do Uruguai, certo? Eu acho que em partes da fronteira com a Argentina tem uma influência do português aqui no Paraná. Ah, com certeza tem ali Misiones, né? Com certeza deve ter, e eu vou dar uma olhada depois em Misiones, provavelmente ali. Tem essa influência muito forte do português, provavelmente, né? E eu acho também, vamos ver, se culturalmente ainda é próximo do Brasil, vai ter influência também da Globo, essas coisas assim, né? Globo, eu digo assim, essa mídia de massa do Brasil, que representa o que a maior parte dos brasileiros assiste, né? Sim, porque aqui em Paraná, nem Curitiba se palataliza D e T e se reduz o sobe, o O e o E. A gente pode falar de elevação, subir pode ser também. Então, exatamente, em Curitiba não se faz essa palatalização sempre, né? Ou tão generalizada. Talvez hoje em dia se palatalize mais. Mas no interior não se esperaria palatalizar, né? Porque tá distante dos centros urbanos e, pior ainda, tá mais próximo do castelhano, né? Do uruguaio. E aí se esperaria que não tivesse essa palatalização, mas acontece por influência, principalmente em camadas de 13 a 18 anos, mais ou menos, jovens, né? Acaba tendo essa influência muito por consumo de mídia cultural do Brasil.